Israel, eles fizeram um projeto, né, que se chama os Abraham Accords, né, os Pactos de Abraão. E não eram somente com a Arábia Saudita, era com todos os países do Golfo. Era a tentativa de normalização, não só política de acordos, mas ideológica, para, digamos assim, estabelecer uma hegemonia ali na região e todos os países iam ficar pacificados através do comércio. Só que o Netanyahu fez uma coisa que é o seguinte. Netanyahu começa 2023 atacando a Cisjordânia, né, atacando Gaza. Netanyahu, só no ano de 2023, antes do 7 de outubro, ele já tinha matado 500 palestinos. E ele foi para a ONU, pegou um mapa do Novo Oriente Médio, The New Middle East, e ele pegou e anunciou isso aí em setembro, tá? Um mês antes do 7 de outubro. O novo território, alguns dias. Ele simplesmente falou, esse é um novo mapa do Oriente Médio pro futuro. Isso daí é um... Ele pegou e anunciou e mostrava já Gaza e Cisjordânia anexada. Deixar uma coisa clara aqui. Exato. Eu tô longe de ser uma pessoa que defende aquela ideologia de mostrar fotinhos do tamanho do Estado de Israel e dizer assim, olha só como Israel tomou o terreno dos outros. Eu tô longe de ser essa pessoa. Eu entendo como foi 48, a Guerra dos 6 Dias, que leva a situação de expansão territorial. Quando alguém que defende o sionismo israelense fala para mim, mas poxa vida, até 67, Cisjordânia podia ter criado um Estado palestino, Egito entre 57 e 67 teve Gaza e não foi criado Estado palestino nenhum. Eu acho esses argumentos válidos, tá? E aqui eu tô dando um disclaimer. Por quê? Porque geralmente quando você vai falar que eu ia falar Ariel Sharon, o que Netanyahu faz nesse episódio, quando alguém critica isso, é mais um esquerdola falando que... Não. Primeiro que eu não sou de esquerda, segundo que eu tô longe de ser esse cara anti-Israel. Não sou. Mas quando Netanyahu faz isso daí, é um problemaço. E por outro lado, quando você é um líder estatal radicalizado, propondo coisas radicais, você precisa que a sua população, de alguma maneira, compre aquele discurso. Da mesma maneira que no Irã, uma parte do regime revolucionário vai usar a religião e símbolos religiosos para aumentar um sentimento nacionalista e de determinadas radicalidades e discursos radicais, dentro do discurso israelense, como que o Irã entra na jogada agora, nesse momento? O ataque que nós sofremos é um ataque do Irã. É um ataque do Hamas? É um ataque do Hamas. Mas o Hamas aqui está sendo apenas proxy do Irã. Eles colocaram isso. E assim, de fato, o Hamas é financiado pelo Irã, então existe essa conexão. Agora, como você vende essa propaganda internamente é outra história. Exato, porque assim, o Hamas ele tem uma linha ideológica que é nacionalista, entendeu? E até o ano de 2014, na Guerra da Síria, e nas continuações, ele era totalmente inimigo do Estado iraniano. Até porque tem sucursais do Hamas dentro da Síria que vão combater o Hezbollah e o exército enviado pelo Irã. Então, Irã e Hamas, eles eram, assim, tem muito sangue derramado entre ambos na Síria, não na Palestina, até porque não tem continuidade territorial. Então, assim, você tem essa... Mas esse é o problema de organização terrorista também, né? Não, eles não têm. Eles não têm conexão dentro da enfim, da Você não tá falando de um Estado. Exato, você não tem um Estado. Então, assim, você vai ter esse problema. E o Netanyahu, simplesmente, ele decidiu pesar a mão, tanto nos assentamentos, né, que você vai ter na Cisjordânia, quanto na faixa de Gaza. E o Hamas, ele tinha uma solução, que é o seguinte. A ideia da Palestina deixar de existir, tudo virar Israel, e Nakba 2.0. Isso foi anunciado, as pessoas precisam entender o seguinte. Eu acompanho o Oriente Médio todo santo dia, né? Tem um projeto que fala sobre isso há 10 anos. O Oriente Médio, no ano de 2021, 2022, teve protestos de nacionalistas judeus, né? Envolvendo crianças, inclusive, que a Nakba 2 está vindo, entendeu? Isso era gritado nas ruas, né? Valeu por assistir até o fim. Se curtiu o corte, deixa o like. Isso fortalece o canal e leva o conteúdo para mais gente. E se ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos.